senhores vereadores, senhor presidente, público aqui presente. Bom, eu pedi o requerimento que fosse feita a pavimentação que liga a Capela de Santa Luzia, no sítio Serra Nova, até a ladeira, porque é um local que, no período chuvoso, tem muita lama. No tempo de estiagem, é até transitável, mas no tempo de chuvoso fica a lama e isso acontece o que aconteceu esses dias, do ônibus vinha deslizar, tirarem fotos e divulgarem. Coisa que é normal acontecer no período chuvoso, mas para que isso não aconteça mais, eu estou pedindo a pavimentação. Inclusive, já falei com o prefeito Chico Clementino, e ele me disse que o próximo ano, no próximo inverno, isso não vai mais acontecer. Inclusive, quero parabenizar o prefeito, hoje é o dia do prefeito Chico Clementino, pela sua dedicação e compromisso com esse município. A respeito do projeto de lei que eu pedi para esta casa, que institui a Semana Municipal de Conscientização do Autismo. Eu vou ler aqui um pouquinho do que se trata o projeto, para que as pessoas que nos assistem e quem está aqui tenham consciência do que está falando o projeto. Fica instituída a Semana do Município de Conscientização do Autismo, a ser realizada durante o mês de abril, mas as atividades principais podem ocorrer na primeira semana de abril, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2. A Semana Municipal de Conscientização do Autismo será comemorada anualmente no mês de abril, já que é o mês que faz a alusão à conscientização do autismo, Abril Azul. A Semana de Conscientização do Autismo servirá de estímulo à realização de ações voltadas à reflexão sobre o transtorno do espectro autista no município, tendo como outros objetivos: promover estudos e medidas de inclusão social e participação comunitária dos autistas, convidar especialistas, psicólogos, médicos, educadores e pais de autistas para compartilhar conhecimento sobre o assunto do autismo, nas intervenções terapêuticas e as políticas públicas para inclusão em escolas ou espaços públicos para aumentar a conscientização sobre o autismo. Promover atividades recreativas, culturais e esportivas adaptadas para pessoas com autismo, visando promover a interação e a inclusão. Montar uma exposição com painéis informativos ou matérias sobre o autismo, abordando desde características do TEA até direitos garantidos por lei. Público-alvo: comunidade em geral, com foco em educadores profissionais da saúde, estudantes e cidadãos em geral. Contando com a participação das secretarias municipais de saúde, educação, cultura, esporte e assistência social, associações de pais e familiares de pessoas com autismo e instituições de apoio a pessoas com deficiência. Além, caberá ao Poder Executivo, através de regulamentação, definir e editar normas complementares necessárias à execução da presente lei. Dia 2, os profissionais da educação, os profissionais da educação do Centro de Educação, juntamente com as mães e as crianças, fizeram uma caminhada de conscientização sobre autismo com panfletagem, que inclusive eu entreguei os panfletos aos senhores vereadores. Esse foi um dos panfletos que foi distribuído ao longo da caminhada. Também foi ministrado palestra nas escolas, finalizando na sexta-feira com um dia de lazer para as crianças, acompanhadas de seus responsáveis. E por que ocorreu já a semana e eu estou instituindo a semana? Aconteceu a mobilização da educação, mas para que outras secretarias também se envolvam nessa causa, nessa pauta. Como foi só da educação, minha intenção é que a saúde, a cultura e o esporte também façam parte dessa semana. Nosso município já tem avançado nas causas de inclusão, né? Como a gente pode ver, a gente já tem um centro de atendimento especializado,
que atende crianças matriculadas na rede de educação pública desse município. A gente tem os cuidadores, que cuida dos neurodivergentes, que não é só os cuidadores, não é só para os autistas, mas para os neurodivergentes, que os neurodivergentes contemplam o TDAH, o TOD, o TOC e a dislexia, entre outros. A gente também, no município, já tem um carro disponibilizado para levar as crianças até Juazeiro para a terapia. A gente também tem as atividades extracurriculares, que é ofertada pela Secretaria de Assistência Social, que é o judô, o balé, e entre outros. Também temos os materiais e atividades mais lúdicas, onde todos os alunos podem participar. E, em conversa com a secretária, que eu fui perguntar sobre a questão da sala, né, vereador Cis Felipe, da sala do AE, que é a Sala de Atendimento Educacional Especializado, ela me disse que Grangeiro foi contemplado com 2 salas equipadas. Uma na Serrinha, na Francisca Borges, e outra na Honório. A da Francisca Borges será entregue até o meio do ano, até o final desse semestre, porque lá já está sendo feita a ampliação com mais salas e uma dessas salas vai ser disponibilizada para ficar a sala de AEE. E na Honório vai ser até o final do ano, porque ainda precisa essa questão de ampliação, aí tem a questão de licitação, e isso demanda tempo. Então, até o final do ano, essa outra sala também vai ser entregue. E já nessa parte da educação, quero também conversar com ela disse que o próximo mês vai ser entregue o fardamento, e para esclarecimento, a questão do fardamento, o que é que acontece? O fardamento, ele não pode ser licitado no ano anterior. Ele tem que ser licitado no ano letivo. Por quê? Porque tem que saber a quantidade de alunos matriculados, o tamanho da farda. Então, isso demanda tempo para poder ser licitado. E o fardamento, a secretária não vê como uma prioridade. O que é prioridade? É a merenda, é o transporte, os professores, e isso já tem. O fardamento é importante, mas não é uma prioridade. E a respeito do convite que o senhor vereador Leonardo fez a esta casa, para que nós, vereadores, fosse juntamente com as pessoas do sítio Patos, Riacho da Areia e Traíras, conversar com o prefeito Ronaldo em Lavras. Eu quero dizer, vereador, que nós estamos à disposição, eu e os 6 vereadores da situação estamos à disposição para ir conversar com o Ronaldo, mas eu quero dizer, porque as pessoas interpretaram mal a fala do vereador Márcio, porque quando o Luiz Márcio disse que não está em nosso poder solucionar esse problema, é porque no artigo 18 da Constituição, no parágrafo 4, diz que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de município far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações do município envolvidos, após divulgações dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Porém, existe uma emenda constitucional número 57, de 18 de dezembro de 2008, que diz que, artigo 96, fica convalidado os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação respectiva do Estado à época de sua criação. Ou seja, o que é que essa emenda diz? Diz que está suspensa a criação de municípios. Logo, também não é possível a incorporação, porque, no caso, Patos ia passar a incorporar a Grangeiro e ia se desmembrar de Lavra. Então, existe uma emenda que proíbe. Só um instante, vou completar. Eu deixo você falar. Então, é uma situação que vem se alastrando há décadas, certo?
mas que Lavras se omitiu, abandonou esse território, Grangeiro apropriou-se sem legitimidade e agora, para resolver este problema, tem que ser através de justiça. Quando eu digo que Grangeiro se apossou, se apropriou sem legitimidade, eu não estou dizendo que as pessoas que vivem nesses territórios se apropriou inadequadamente desse território. Eu quero dizer que o Grangeiro foi cuidar dessas pessoas e Lavras fez omissão, deixou para lá. Mas, Leonardo, eu não sei se eu não disse, no encontro que eu fui em janeiro, que era o lançamento do projeto Braços Abertos, eu me encontrei com o Ronaldo e conversei sobre essa situação. E ele me disse que, se fosse perder recurso, ele não ia passar o território. Como a gente viu aqui no artigo, não é ele querer passar assim, né? Tem a questão de lei. Mas a gente pode ir novamente conversar com ele. E se eu não estou errada, pode acontecer o acordo deles virem a entrar um acordo. Mas isso tem que, se eles entrarem no consenso, isso vai para o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa do Ceará homologa. Se caso vier a ter o acordo, mas como o Ronaldo já disse, inclusive, como o vice-prefeito esteve em uma sessão aqui recente, falou que eles foram no IPES, fizeram a audiência, juntamente com o prefeito Chico Clementino, com o Ronaldo, e ele deu a mesma resposta que ele deu a mim, que se perdesse recursos, não entregariam as terras. E eu, hoje, pensando nas minhas falas, me lembro de quando, eu acho que a prefeita de Lavras era Dena, e ela... O prefeito daqui era Emanuel Clementino. E ela foi e demarcou as terras de Lavras, os limites entre Lavras e Grangeiro, com os postes. E, nessa época, Emanuel nada fez. Só depois de muito tempo foi que um dos prefeitos que veio a ter interesse por isso foi João Gregório. Quando Bolsonaro... o presidente, ex-presidente Bolsonaro, disse que os municípios pequenos iam ser excluídos, iam passar a ser de um município maior. E aí João procurou, fez baixo-assinado no sítio Patos. Recentemente, a Dosina fez. O prefeito Chico Clementino foi com o vice-prefeito lá no IPES. Enfim... eles estão procurando, igual nós também temos interesse que isso seja resolvido. Porém, não está no nosso poder, de dentro desta casa, porque é assim que as pessoas estão pensando que funciona. Nós aqui dentro desta casa, ir lá e dizer assim, não, aqui vai pertencer e pronto. Não é assim. Tem que ou haver um acordo, ou, se não houver um acordo, como o Ronaldo já disse, todos nós vereadora, vamos... 2 minutinhos, viu? Então, para encerrar, se não for possível esse acordo, então tem que esperar mudar a Constituição da questão da emenda